uma das maiores perdas, eu vou chamar de perda de tempo, entendam bem, né? Que é a questão do deslocamento. Então, tem pessoas que têm um deslocamento tem um deslocamento muito longo, né? Então, você perde aí 2, 3 horas. E o que acontece é que o crescimento da cidade, a mobilidade urbana, o crescimento, ela não comportou, o trânsito não seguiu a mesma, a mobilidade urbana ela não acompanha, né? Então, até imagino que isso é recorrente, né? As pessoas escolhem o lugar de morar em função, né, às vezes, de todo o seu contexto ali, de dia a dia, de cotidiano, onde eu trabalho, qual que é a distância do meu trabalho, sei lá, da minha igreja, do lazer que eu gosto, por aí, ele monta tudo isso para que tenha um tempo menor de deslocamento. Você indo para o centro, você vai ter acesso a tudo, que a infraestrutura do centro não tem lugar na cidade, tem uma infraestrutura tão completa quanto a infraestrutura que a gente tem no centro de Belo Horizonte ou nos centros, de uma maneira geral, de todas as cidades, né? Então, a questão, né, do mercado, né, o mercado vai ter um olhar diferente para o centro, né? Então, quem já teve esse olhar lá atrás, né, com certeza vai colher frutos desse pensamento, mas isso é pensado para as pessoas, né? Então, tem alguns teóricos, tem um livro que eu gosto muito de um arquiteto dinamarquês que ele fala as cidades para pessoas, né? Então, é esse olhar, né? E nesse livro já menciona questões como essa, né, de um olhar atento para as regiões centrais, né, das cidades, né? Que elas não podem ser simplesmente abandonadas. Não tem como demolir tudo isso que foi construído, né, e ele ficar abandonado. As pessoas não se apropriam do espaço. Sabe que uma coisa que me leva a refletir, e eu lembrando dos meus tempos, né, de estudante e tal, e pensando um pouquinho em teoria da arquitetura, a gente usa um termo, Alan, que eu acho que é fundamental para a gente pensar o urbanismo e pensar a cidade, que é o termo que a gente fala de apropriação de espaço. Quer ver um exemplo fácil de entender? É assim, ó. Vamos supor que eu tenho um lugar, que esse lugar eu não reconheço como meu, tá? É um lugar que não é meu, ele é de ninguém, não é meu, não é seu. É um espaço público. A partir do momento que eu tenho um cuidado, eu tenho um zelo, eu tenho uma política, eu tenho um olhar, né, para que esse espaço fique mais cuidado, mais bonito, mais organizado, eu começo a tomar conta dele como se ele fosse meu. E quando eu tomo conta como se ele fosse meu, eu cuido dele direitinho. Então, vai doer no coração eu jogar um lixo no chão. Vai doer no coração, sabe, deixar as coisas sujas, né? Então, essa apropriação do espaço, ela faz as pessoas se sentirem pertencentes. E quando a gente pensa numa reocupação do centro, as pessoas vão começar a se sentir pertencente novamente do centro, de uma estrutura que, se não tivesse esse olhar e essa lei, ela poderia, às vezes, estar cada vez mais se deteriorando, perdendo segurança, né?